Quero ler a Bíblia com vocês, irmãos e irmãs. Primeiro eu vou ler um verso de João 16, 33, que não estava marcado lá. Depois a gente vai ler Abacuque 3. Então, Evangelho de João 16, verso 33. Esse verso é tão conhecido, não precisa nem abrir, né? Você conhece de cor? Quem conhece de cor é de coração, né? Vamos ler junto lá então? Então, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse aí é o nosso mestre dando seu conselho para nós, não é? A gente ouve direto de Jesus, ele falando para a gente, nos abençoando, nos dando a sua graça e força. Então nós vamos ler agora Abacuque capítulo 3. A gente vai ler versos 17 e 18, mas é do principal depois para a gente compartilhar. Mas vamos ler o capítulo todo, porque o capítulo todo é uma oração do profeta Abacuque. Abacuque tem uma característica interessante, porque todos os outros profetas, eles falavam ao povo em nome de Deus. Abacuque é um dos únicos profetas que fala a Deus sobre o povo. Bem interessante. Então o livro de Abacuque, ele é um livro de conversa com o seu Deus. Coisa boa, né? Então ele ora assim, né, que fala aqui, a oração do profeta Abacuque sob forma do canto. Pelo jeito ele era cantor também. E pelo jeito ele era dos bons, porque ele cantou poeticamente. Então ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória sobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz, as tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido,
feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Você viu que oração grande de um servo em apuros, de uma nação em apuros. Abacuque, ele estava ali em Judá, e ele ali em Judá, ele via a terra à sua volta assolada, né? Muitos problemas, muitas coisas que aconteciam naquele lugar, e era tanto que ele falava assim: olha, a podridão entra nos meus ossos. É uma coisa complicada para ele. E aparentemente Deus estava de longe, mas ainda assim ele ousava confiar, né? Umas declarações de fé grande na Bíblia, que vem logo depois da sua queixa. Esse profeta aqui, Abacuque, ele profetizou durante um período de turbulência ali para o reino de Judá, lá no final do século VII antes de Cristo. E era um tempo marcado por injustiça interna, ameaças externas dos outros povos, porque os outros povos sempre ficavam de olho especificamente na terra da Palestina, um pedacinho desse tamaninho, se der Curitiba, acha, é bem pequenininho, mas não é porque aquela terra era muito frutífera, era muito rica, coisa nada, era a terra que dava acesso ao mar Mediterrâneo. Todo mundo queria passar por aquele canal, e quem tinha posse daquele pequeno canal ficava muito rico, porque era rota comercial. Mas justamente ali o povo ficou, né? E aí havia muitos inimigos em volta. Mas ali Abacuque, ele expressava a sua preocupação a Deus. Era um profeta que veio falar com Deus. E ao mesmo tempo que ele foi falar com Deus, ele queria que o povo ficasse firme, que não desistisse. Então, às vezes, e naquele tempo, né, fazia tempo que ele não via agir de Deus na sua vida, e assim como a gente, né, às vezes parece que que o nosso Deus, apesar que a gente ore e faz tantas coisas, não parece às vezes que Deus não está fazendo nada? Quem já teve essa impressão aqui, ó, parece que Deus não faz nada? Erga a mão, vamos ver. Fala a verdade, ó, um monte de gente, né? Parece que Deus não faz nada, cadê? Tinha um irmão lá, que eu passava lá na igreja de Mandaguari, que dizia assim: pastor do céu, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Você já falou isso também? Quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Aí tinha um que dizia assim, olha, quando foi lá pregar, ele era açougueiro. Eu gostava muito daquele irmão pela sua sinceridade, um daqueles irmãos bem sinceros. Ele trabalhava no açougue, aí foram pregar a Bíblia para ele, né? E aquela velha história, foram pregar a Bíblia para ele, o céu, sem deixar ele passar sem fazer um turismo pelo inferno. Aí é um problema sério.
Aí ele falou assim: pastor do céu, olha, parece que vieram me falar de Jesus, eu recebi esse Jesus de forma tão alegre, né? Mas depois que eu recebi Jesus, ela veio cacetada por todo lado. E isso eles não me falaram. Pois é, geralmente os crentes modernos, eles não falam essa parte, né? Essa parte eles omitem. Mas eu falei, mas fica firme, aí eu sempre digo, né? Estaria ruim com você sem Deus de qualquer jeito. Mas o bom é que você hoje tem a Jesus. Isso aqui é importante, né? Estaria ruim de qualquer forma, mas hoje está melhor, porque você tem Jesus. Então, imagine como estaria antes. Estaria insuportável, né? Mas aqui nessas circunstâncias adversas que desafiam a nossa fé, aí Abacuque fala para nós, né? Ele fala. Depois você pode perceber que o capítulo 3 a gente só vê o verso 17 e 18. A gente não olha os de 1 a 16. Você vê a situação, era difícil. Mas ali você vê que Abacuque quer dizer àquele povo que apesar das circunstâncias, eles devem ficar firmes. Porque se está ruim com Deus, imagina vocês então sem Ele. Essa era a palavra de Abacuque, né? Aí vamos ver o verso 17 aqui. Vamos ver o verso 17, né? Vamos ler junto ali, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Aí tá bom. Abacuque pinta aqui um cenário da desolação, mas ele fala que ali para ele, as uvas, as azeitonas, os cereais, as ovelhas, o gado. E quando falta isso, falta sustento e segurança. E ali naquela economia do reino de Judá, essas perdas significavam fome, pobreza e desespero. Porque essas coisas para eles eram sinais de provisão e de presença de Deus sobre eles. E quando essas coisas faltavam, era comum eles pensarem, mas onde está Deus? Onde está o meu Deus? E ele, aqui nessas circunstâncias adversas que desafiam a fé daquele homem e daquele povo, eram circunstâncias importantes, que ele era desafiado a falar com o seu Deus, e ainda que ele olhasse tudo assim, ele não visse aparente presença, porque nem sempre a aparente ausência de Deus significa que Deus não está. Às vezes uma das formas muito ricas de Deus para chamar nossa atenção é se fazer um pouco ausente, porque na sua ausência nós somos impelidos a buscá-lo, entende? Por isso que lá no Salmo a gente vê que, no Salmo 1, quando fala das árvores que é plantadas à beira de ribeiros, ele fala que quando a água desaparece, as raízes são forçadas a buscar a água, e ela cresce para baixo, ela cresce em direção à água sempre, e é um desafio grande, não é? E ali é coisa interessante. Você sabe quando as frutas do nosso tempo elas são insossas? Por exemplo, às vezes tem uma poncã insossa, ou tem uma uva meio insossa, né? Gosto de, não é docinha, né? É porque ela cresceu com muita água. Mas quando você pega as frutas e que pega aquelas coisas muito doces, geralmente a terra estava um pouco seca, e a planta ela produz a fruta muito doce quando ela é obrigada a cavar para baixo e tirar, né, o seu alimento das dificuldades.
É muito interessante isso. E às vezes a ausência de Deus em nossas vidas, a aparente ausência, ela nos força a buscar mais a Ele, e nós nos tornamos frutas doces. É ou não é? Você tem visto uma fruta doce ao seu lado aí? Sim ou não? Dá uma olhadinha para o lado aí, ó. Tem visto frutas doces? Frutas doces é sinal da presença de Deus. Quanto mais adverso, quanto mais problemático às vezes passamos a nossa vida, e mais buscamos a Deus, porque às vezes é o contrário, né? Às vezes as pessoas, quando passam dificuldade, ela não se lembra de Deus. No meu ver, não nasceu de novo, porque se nasceu de novo, é natural buscar a Deus. Mas quando nasce de novo, e as dificuldades vêm, elas oram e buscam a presença de Deus, e essa busca ensina-nos a estar mais próximo dEle, e nós nos tornamos frutas doces. O que é frutas doces? Homens e mulheres experientes e sempre com uma palavra de Deus nos seus lábios. Amém, irmãos? E aquele que não busca nas dificuldades é aquele que murmura, que não é doce, né? É ruim. Você quer logo largar de perto. Mas aqui ele era assim, Abacuque era assim. Ele foi forçado a dizer e a orar: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, e não haja ovelhas no aprisco e nem gado nos currais. Ele fala: ainda que aconteça isso, nós vamos olhar para o alto e buscar a sua presença. Às vezes nós somos chamados a pensar nas áreas da nossa vida onde a gente enfrenta dificuldades, né? Perdas. Às vezes você está assim, às vezes perdas, dificuldades acontecem em nossas vidas, não é? Acontece isso. Conversava com o irmão ali atrás, que conhecia uma pessoa muito chegada dele. Eu falei assim: olha, conheci a sua irmã lá em Londrina. Ele falou: mas que bênção que ela é, né? Ele contou para mim algumas coisas que eu não tinha nem ideia, né, do que havia acontecido. Aí eu pensei: olha ali, ó, ali tem uma fruta doce, né? Pessoa que passou muita dificuldade, mas hoje encontrei lá na Central de Londrina, servindo com alegria, com um sorriso nos lábios lá, e firme na obra do Senhor. Aí eu me lembrei: fruta doce. Mas quem olha aquilo não viu o passado, né? As dificuldades do dia a dia que passou, que viveu, que lutou, que orou e permaneceu. Porque às vezes é assim em nossa vida. Às vezes é um desafio financeiro, às vezes é um problema de saúde, às vezes são dificuldades de relacionamento que a gente tem uns com os outros. As lutas são boas, sabia? Por muito tempo na minha vida eu fugi de luta, não gostava de luta, e as lutas me estressavam. Até que um dia Deus falou assim: olha, você quer viver sem luta, então você vai ser assim azedo pro resto da vida, porque aí só tem luta, meu filho. Por isso que nós lemos lá Jesus falando: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não teve nenhum momento de paz, nem Davi, nem Jesus. Hoje eu entendo aquele cântico que eu não gostava de cantar, mas como fez Davi, quero te louvar, né? É verdade, Davi, se esperasse um tempo de paz para louvar, jamais teria louvado. Jesus também, se precisasse de um tempo de paz para viver, ele nunca teria ido por o Monte das Oliveiras e orado, buscado paz. Mas é nesses momentos todos que a gente vê que nas lutas são boas. Elas nos desafiam, nos dão perseverança, né? As lutas nos preparam. Qual é a maior graça de ver uma pessoa experimentada na vida e você extrair tanta experiência boa daquela pessoa? Não é verdade? Olha que valor que tem uma pessoa. A gente se torna pessoas de valores pelo tempo da luta. Pelo tempo de luta. Como é que são as coisas, né? A gente estava vendo nas Olimpíadas lá, aquela coisa lá de
De vez em quando a gente olha, só tem aquilo na televisão, né? Aí tinha um sujeito fazendo aquela coisa assim, aquele capacete assim, que é todo furadinho aqui na cara, assim, com roupa branca. Esgrima. Entendi nada daquela coisa. Fera assim, ganhou a luta. Eu falei, ué, que diabo é isso? Oh, pode falar diabo. Aí eu olhei, ponto. Ponto. Ué, mas não estou entendendo, queria saber como é que funciona isso. Aí esse esposo estava me explicando que não pode relar na pessoa. Relou, perdeu. Relou. Engraçado, né? E parece que não, mas as pessoas quando tiram aquela máscara lá estão suadas, né? Eu vi uma pessoa lá que tinha um tumor nas costas, coisa assim, eu acho que era a competição feminina, uma pessoa tinha um tumor, e lutou bravamente, não ganhou, mas lutou bravamente. E é uma coisa interessante aquilo lá. E às vezes também nós somos assim, né? Aprende a lutar e aprende, né? De modo que a gente nem entende direito, mas não desiste. Não é que não desiste pela nossa própria força, é que a gente ora a Deus. E Ele vai com a gente. Não é? Como você reage quando parece estar dando as coisas erradas, a gente está passando por lutas? Parou para pensar? A gente tem que ver isso. Coisa muito interessante da nossa vida. O verso 18 tem uma decisão, né? Põe o verso 18 aí para nós, Carlos. Vamos ler junto? Todavia eu no Senhor exulto, no Deus da minha. Sabe qual é a palavra mais importante aí? O que vocês acham? O que vocês acham? Hã? Vocês acharam? Ali, a Vanessa falou, ó, eu li dos lábios dela. Todavia. Todavia é a palavra mais importante. Sabe por quê? Porque todavia é uma decisão. Você acha que a sua vida de fé é assim, aleluiada, assim, que você ergue o braço assim e sai flutuando? Você acha que é assim a sua vida de fé? Você vai passando como fumaça assim, você levita, né? Você entra em um estado assim de uma bolha, assim, você vai relaxando. Você acha que a vida de fé é essas coisas? Ah, não. Vida de fé, meu irmão, minha irmã, é decisão. Decisão. É quando você, apesar das lutas, assim como foi Abacuque, assim como é as nossas vidas, é em meio a tudo isso, você e eu dizer, todavia, eu decido me alegrar no Senhor, eu decido exultar no Deus da minha salvação, eu decido confiar nele, e eu decido crer. E junto com esse eu decido, tem um agente em nós, que é a gasolina do motor. Que é? Não sabe? Quem falou o Espírito Santo aí? Erga a mão aí. Olha lá, o Espírito Santo. Porque o ser humano, eu e você, não conseguimos decidir e manter a decisão. Pensa quantas vezes você voltou atrás em várias decisões que você falou assim, não, eu vou ser assim para sempre. Ou como fez como Pedro, não, Senhor, eu nunca te negarei. Negou 3 vezes. Não é? Isso é a decidir, tomar uma posição, porque é o Espírito Santo em nós que, na sua desejo de decidir, na sua oração de decidir, ele te capacita a decidir e ficar na decisão, e a louvar, e a crer, e a orar, e perseverar, mesmo que às vezes você não enxergue, e às vezes aparentemente Deus não está fazendo nada. O Espírito Santo é que te dá a graça de decidir. Nós não estamos sozinhos neste mundo, sabia, irmãos e irmãs? Nós não estamos sozinhos, nós não fomos largados por Jesus, que subiu e falou assim, agora vocês se virem, que eu vou deixar só vou deixar só uma porção de escritos para vocês lerem. Não é isso. O escrito sem o Espírito Santo não resolve nada. Mas o Espírito Santo, quando ele for, eu vou para que quando eu for, o Espírito Santo venha sobre vocês. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. João 12, 24 aí.
ele fala: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Ele precisava morrer, ressuscitar e ir, para que então viesse o Espírito Santo sobre todos nós. E nós temos o Espírito Santo como nosso coach. Nós vivemos na era dos coaches, não é? Todo mundo é coach. Uma vez chegou o irmão aqui, um irmão meio complicado. Aí eu fui perguntar como é que ele vivia a vida. Ele falou assim: como é que você está ganhando dinheiro, irmão? Não estou entendendo. Eu sou coach. Eu olhei para ele e falei assim: coach quê? Foi tão espontâneo que, eu vou dizer uma coisa para você, viu, que até eu me envergonhei às vezes. Coach de quê? Todo estropiado é coach de quê? Aí tem muito coach por aí, né? Eu vejo esses coaches de 20, 25 anos e falo: Jesus, só por isso. E tudo bem, eles podem ensinar técnicas para a gente, né? A gente respeita os jovens, em sua integridade e tudo, né? Eles têm muitas técnicas para ensinar para a gente. Mas louvado seja Deus que junto com as técnicas, a vida venha lhe ensinar, e quando eles tiverem os seus 50, 60 anos, aí isso tudo vire uma experiência vivida para ensinar. E aqui, Abacuque toma essa decisão consciente de se alegrar no Senhor, porque a alegria dele não depende de circunstâncias, mas era ancorada na sua relação com Deus e na certeza de que Deus está sempre com ele. É ou não é? Olha a consciência de que Jesus está com você no meio das provações e tribulações, não é boa? Não é bom aquela sensação de você falar assim: eu não estou sozinho? Não é boa? Essa é a alegria da nossa fé, gente. Quando você sabe que você não está sozinho. É a maior coisa boa que existe. É que tem dificuldade, nós temos provações, nós temos tribulações, nós temos confusões em nossa vida, nós temos de toda espécie. Mas a gente não está sozinho. Amém? Diga assim: eu não estou sozinho. Não estamos sozinhos, porque Ele está com a gente. Não é? É esta fé que vai além do que a gente entende, uma alegria que se encontra no caráter imutável de Deus. E é aquele verso que eu me lembrei agora de Filipenses 4:17. Vai lá para nós, Filipenses 4:17. Não é isso aí não, né? Olha lá, Filipenses 4:17. Olha só. É isso mesmo? 4:7, desculpa. 4:7. O Espírito Santo está falando comigo. 4:7. Olha lá, vamos ler junto? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nossa, quanta luta você está passando. Por que você está assim tão tranquilo e sereno? Sei lá. Por que sei lá? Porque a paz de Deus, que excede nosso entendimento e que os outros não entendem, nos preserva a vida. Amém, irmãos? É uma paz que você não sabe explicar. Com dinheiro, sem dinheiro, com problema, sem problema, com emprego, sem emprego, com doença, sem doença, está em paz. Você tem uma doença ruim. Mas está bom, pastor, eu estou em paz. Aí você fala assim: está em paz nada, só está querendo dizer. Não está querendo dizer. Porque se a pessoa for crente, crente para valer, um pleonasmo que não deveríamos usar, mas crente para valer, ela tem paz, não é verdade? Ninguém explica, não é? Então você tem que aprender, e você temos que aprender, sabe? Que característica de Deus que traz segurança à nossa vida. Faz conta, gente. Como a gente é ruim de memória, já parou para pensar? A gente passa por provações e tribulações, e às vezes nossa mente ela é incapaz de se lembrar de todas as vezes que Deus cuidou de você. Sabe por quê? Porque o ser humano, tanto física como emocionalmente, ele tem uma autodefesa que leva a gente para a sobrevivência. E a sobrevivência, ele é ancorada na ansiedade. Sabia disso? Por que você é ansioso? Por que você é ansiosa? Porque é o instinto de sobrevivência. Mas você deve trazer essa ansiedade para
para o equilíbrio. Todavia. O todavia, ele é um ponto que liga a gente às experiências boas do passado e que você pode pensar: Deus nunca me deixou sozinho. Amém? Um tempo atrás, na Sociedade de Mulheres, a Ruth ali, Carula, compartilhou uma experiência de fé, né, de uma pessoa querida dela, que sempre viveu preocupada com tudo, mas daí, olhando para trás, ela falou: mas nunca faltou nada para a pessoa, né, Ruth? Nunca faltou nada. E a gente também não é assim? Eu fico preocupado comigo mesmo, sabe? A gente fala assim: olha, eu fico preocupado assim, que quando chegar naquela hora H, que sei lá quando vai ser, se vai ser, não vai ser, e olhar para trás e dizer assim: meu Deus, eu vivi tão preocupado da minha vida inteira e nada me faltou. Que vida, que qualidade de vida ruim que eu me dei. Nunca faltou nada. Para que eu vivi isso tão preocupado, cabeça quente, angustiado? Não é verdade? Faltou alguma coisa para você? Quem está com falta de coisa aqui, bem séria mesmo assim? Está sem comer, com fome aí? Erga a mão, velho. É pelo contrário, né? Você vai no médico, o médico manda cortar picanha. Não precisa, picanha não precisa nem mandar cortar. Mas cortar gordura, né? Cortar coisas, porque afinal de contas você está morrendo de saúde, tanto comer, né? Está comendo tanto que o médico está mandando você passar a necessidade um pouco para o bem do seu corpo. Aliás, diz que as pessoas mais longevas que existem são as que comem menos. Sabia? Que sai da mesa com fome. Mas é tão bom sair da mesa com barriguinha cheia, né? Olha, irmãos, aqui o verso 19. Olha aqui, verso 19. Põe para nós aí. Vamos ler junto? O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Olha que coisa boa. Aqui o nosso irmão, que nós vamos conhecer lá no céu, o Abacuque, conclui essa oração com essa poderosa declaração de confiança. Ele reconhece ali que Deus é a sua força, e com essa força ele pode superar qualquer obstáculo. Aqui, quando ele fala dos lugares altos, ele se refere a lugares de segurança e perspectiva. E ele compara aqui a sua segurança à agilidade de uma corça, de um cervo, né? Que pode caminhar com segurança em terrenos acidentados, no meio das pedras. Você vê aqueles bichos correndo no meio das pedras, né? E eles vão que vão, né? Eles correm velozes, mesmo tropeçando nas pedras, tropeçando nos terrenos irregulares, mas eles vão, né? E ele fala assim: olha, eu sou como a corça, né? Que corre em lugares altos, mesmo em meio das dificuldades, eu vou. A gente não é assim? Não tem que louvor que fala, nós trupica, mas não cai? Ah, não é louvor, Jesus, misericórdia. Não, é uma música lá, nós trupica, mas não cai. Mas é mais ou menos por aí, né? A gente vai, corre, vai, né? E resbala daqui, cai dali, né, Gabriel? Cai, resbalou de judiação. Oh, meu Deus. Só Jesus da causa, Gabriel. Mas vai, trupica, mas não cai, né? Vai, volta e sara de novo e vai para frente. Mas ó, todavia, aí, decisão. Todavia, eu vou por meu Deus. Uma vez lá no começo da conversão havia um livro de Hannah não sei o que, pés como os da corça nos lugares altos. Quem já leu? Só eu, pastora. É um livro antigo, deve ter para vender, eu não sei, se procurar talvez ache. Pés como os da corça nos lugares altos. É tão gostosinho de ler o livro. E é bem assim. E a gente precisa dessa força de Deus para as nossas vidas. Amém, querido? E a Bíblia nos ensina que essa confiança em Deus não depende, viu, de circunstâncias externas, mas a nossa confiança está no Senhor. Ah, veio dificuldade? Todavia me alegrarei e vou andar com meu Deus. Ele vai me sustentar, Ele está comigo, eu vou andar com Ele. E aqui é muito precioso. E eu vou encerrar aqui que a gente vê como Deus é maravilhoso. A gente aprende tanta coisa com Jesus, né? Ali no Novo Testamento,
Não é? Eu aprendo aqui nesse livro de Abacuque, a gente tem que ter fé, alegria, esperança e dependência. Amém? É isso que é a suma do negócio. Fala comigo: fé, alegria, esperança e dependência. Né? Se Abacuque, que ele ensinou que a fé é inabalável, mesmo em tempos de dificuldade, ali com Jesus a gente aprende que fé em Jesus é a nossa água, como Salvador e Senhor. Ali com Abacuque ele fala que a alegria em Deus, independente das circunstâncias. Com Jesus a gente aprende a promessa de paz e alegria em meio às tribulações. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ali com Abacuque a gente aprende que tem que ter esperança na salvação do Senhor. Com Jesus é a esperança da vida eterna por meio dele, por ele e para ele. E se Abacuque dependia da dependência de Deus para força e sustento, com Jesus a gente depende do Espírito Santo para viver a nossa vida cristã. Amém? Quero orar com você. Eu quero orar com você que parece que aparentemente Deus não está fazendo nada. Mas hoje você viu o que Ele vai fazer. E você vai sair daqui como leve, né? Leve. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém, amados?